Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite também aos nossos telespectadores que vão estar vendo esse podcast mais para frente, talvez. Vamos lá. O nosso podcast tem como assunto o positivismo, que está relacionado à matéria de sociologia. Primeiramente, a gente pode começar se fazendo uma pergunta sobre o que é o positivismo. Bem, o positivismo foi uma corrente teórica criada por Auguste Comte, que influenciou a política praticada nos primeiros anos do período republicano no Brasil. O contexto da Europa no século XIX impulsionou a busca pelo conhecimento. Isso resultou no surgimento do positivismo e da sociologia também. Tem várias outras perguntas, né, que abrangem o que é o positivismo, e uma delas, no caso, é a partir do que o positivismo foi criado. Mas quem vai estar respondendo isso vai ser o nosso amigo Caio. Muito obrigado, Daniel. E agora eu vou falar a partir do que ele foi criado. Primeiro, o termo foi empregado pelo filósofo francês Claude Henry para explicar o método do cientificismo. Todavia, o grande idealizador do movimento positivista no mundo foi o auxiliar de Claude Henry, o francês Auguste Comte. Através de Comte, a teoria destacou-se internacionalmente entre a metade do século XIV e o começo do século XX. Segundo os princípios do filósofo, as primeiras ideias do positivismo surgiram como subdivisões do iluminismo, na época das crises sociais que explodiram na Europa e da chamada sociedade industrial, marcada pela Revolução Francesa. E agora o Felipe irá falar um pouco sobre quem foi Auguste Comte. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia e o fundador da teoria positivista. Foi um dos pensadores mais influentes do século XX e um forte aliado do trabalho e do método científico em sua época. Os seus trabalhos fornecem uma base para compreender a complexa sociedade europeia do século XIX, e as ideias oferecidas pelo pensamento kantiano são úteis até os dias de hoje. Nascido da cidade de Montpellier, na França, veio de uma família monarquista e católica. Comte rejeitou os valores do antigo regime e a doutrina católica. O filósofo ficou conhecido por ter criado a palavra sociologia ao apontar o desenvolvimento de uma ciência capaz de dissecar as leis de formação da sociedade, e ao fundar o positivismo como método de análise crítica da história, das ciências e da sociedade. Comte passou a dedicar-se à formulação de sua doutrina positivista e, em 1822, publicou o plano de trabalho necessário para a reorganização da sociedade. O filósofo começou a redigir o seu curso de filosofia positiva e, em 1830, terminou o último dos 6 volumes apenas no ano de 1842. E para dar continuidade ao nosso podcast, passo para Stephanie fazer uma pergunta. Qual ideia o positivismo defende? Bem, o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Ou seja, de acordo com o positivismo, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideram os conhecimentos adquiridos através de crenças religiosas, por exemplo. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. E assim, o positivismo, desenvolvido na segunda fase da carreira de Comte, associa uma interpretação das ciências e uma das classificações do conhecimento a uma ética apenas humana radical. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas das leis da física, das relações sociais e da ética. É notável no positivismo 2 orientações. A orientação científica, que busca efetivar uma divisão das ciências, a orientação psicológica, uma linha teórica da sociologia, a qual investiga toda a natureza humana verificável. E agora vou passar para o nosso amigo Guilherme com a seguinte pergunta: qual a importância do positivismo para a sociedade brasileira? Respondendo à pergunta, o positivismo proporcionou grandes influências para o Brasil. Alguns dos propagandistas republicanos eram positivistas,
e nos primeiros dias que se seguiram à queda do Império, ocuparam posições importantes na administração pública. Podemos afirmar que toda a preparação teórica de implementação da República foi feita sob o patrocínio do positivismo. Na política, essa influência pode ser notada na laicização do Estado, na abolição da escravatura e até mesmo na proclamação da República. Mas o maior símbolo dessa corrente no Brasil encontra-se na bandeira nacional, criada por Raimundo Teixeira Mendes. A máxima Ordem e Progresso mostra uma busca por uma sociedade mais justa, fraterna e progressista, baseada nos mesmos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o maior marco que baseou o positivismo da história mundial. Inclusive, Vargas utilizou ideias positivistas para criar uma legislação trabalhista, visando fazer com que as engrenagens da sociedade brasileira funcionassem de melhor maneira. E agora, para encerrar o podcast, eu passo a palavra para o Daniel. Encerrando por aqui, então, as perguntas, encerramos também o nosso podcast. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.